Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno, e o tema de hoje, a diferença entre depressão e bipolaridade. Realmente são questões que às vezes confundem um pouco, né? Em relação a, talvez, a forma como as pessoas se manifestam. Bom dia, tudo bem, doutor Rafael? Bom dia a todos. Então, realmente confunde bastante, tá? Na verdade, inclusive entre os médicos, psiquiatras, é um grande desafio o diagnóstico a gente fazer quando a gente está diante de um paciente com depressão. Se esse paciente tem uma depressão unipolar, que a gente chama, que é a depressão comum, que todo mundo conhece, ou se é uma depressão bipolar, que é dentro de uma pessoa que tem transtorno no humor bipolar e está fazendo um episódio depressivo. Lembrar que dentro dos transtornos do humor em psiquiatria, nós temos dois grandes grupos. O transtorno depressivo maior, que é o que todo mundo sabe, e o transtorno bipolar, que a pessoa faz a depressão, só que entre as depressões ela passa um período que a gente chama maníaco ou hipomaníaco, que a pessoa fica mais eufórica ou mais irritada. Só que quando o cara está lá na nossa frente deprimido, tá? É difícil às vezes a gente diferenciar, tá? Aí o que tem de pesquisa, o que tem na prática clínica para a gente saber diferenciar um do outro? Aí eu vou falar algumas coisas. Por exemplo, o indivíduo que tem transtorno bipolar, em geral, ele tem exageros ao longo da vida, tem excessos ao longo da vida. Então eu vou falar aqui, alguns ouvintes vão se identificar. Aí tem um professor chamado Kiskell, que fez um estudo chamado The Rule of Three, a regra dos três, and the red signal, o sinal vermelho. O que ele fala? Quando o indivíduo tem 3 ou mais casamentos, teve 3 ou mais empregos diferentes ao mesmo tempo, tá? Fala 3 ou mais línguas, já iniciou 3 ou mais cursos superiores, já usou 3 ou mais remédios psiquiátricos e não melhorou, Rule of Three, né? Regra dos 3. Sempre que a pessoa tem excessos, assim, vamos pensar que esse paciente daqui a pouco não é uma depressão normal, não é uma depressão simples, e pode ser uma depressão bipolar, porque o tratamento é totalmente diferente. E a mesma coisa com o red sign, com o sinal vermelho, que é o que acontece. Os indivíduos com depressão bipolar, com bipolaridade, eles gostam do vermelho, não que sejam colorados, tá? Mas é que eles gostam mais do vermelho. A cor vermelha, as cores mais vibrantes, elas são mais chamativas para quem tem transtorno bipolar. Para quem tem depressão, às vezes é mais o preto, é mais o branco, não quer aparecer. Mas o bipolar, mesmo estando deprimido, ele chega no consultório vestido de vermelho, com um lenço vermelho, às vezes com alguma coisa na cabeça, uma tiara vermelha, uma rosa na cabeça. A gente sempre tem que suspeitar de transtorno bipolar, porque o tratamento é totalmente diferente. São dois assuntos que a gente cada vez mais está debatendo, né? A bipolaridade e a depressão. Não que não existissem antes, mas parece que agora ou se trabalha mais, ou tem mais casos mesmo, né? E dificilmente alguém que está nos escutando não vai lembrar de algum amigo, alguém na família, ou assim mesmo, que daqui a pouco já passou por isso, ou que está passando. Como é que o senhor pode resumir os cuidados que a gente tem que ter e talvez a forma mais acelerada de buscar um entendimento de que faz parte, mas que a gente pode conviver com isso, mas que talvez possa se amenizar um pouco? Claro. Então, o paciente com transtorno bipolar é uma característica, ele consulta menos, né? Ou segue menos os tratamentos. Então, por isso a importância da pessoa logo receber o diagnóstico para aceitar esse diagnóstico porque são doenças crônicas, doenças mentais, depressão, bipolaridade são doenças crônicas. Se você não faz o tratamento, você vai ter prejuízos ao longo da tua vida, tá? Tu não vai conseguir manter um relacionamento, não vai conseguir manter um trabalho, não vai conseguir manter uma família adequada, vai ter desastres financeiros. Então, a importância da pessoa, ao receber o diagnóstico dela, aceitar. Isso acho que é o fundamental. E seguir o tratamento. Diferente da depressão que a gente vê, você faz o tratamento lá por 6 meses, 1 ano, 2 anos e não precisa mais usar, às vezes, no transtorno bipolar já é diferente. A gente tem que fazer o uso do tratamento medicamentoso, já que a psicoterapia, tá? A terapia, ela não é a primeira linha para tratamento isolado, tá? Para o transtorno bipolar. A pessoa tem que usar medicamento ao longo da vida, que são os estabilizadores do humor. A elite, o ácido valproico, carbamazepina, aí tem os antipsicóticos atípicos, quetiapina, risperidona, que a pessoa tem que usar. Mas a importância da família e dos amigos estarem entendendo que a pessoa tem um transtorno, porque quando a pessoa está em crise, o paciente com bipolar, ele não entende que ele está em crise. Ele acha que está legal, ele acha que a culpa é dos outros, que ele tem que estar bravo por causa da culpa dos outros. Então, ele tem que ouvir os amigos falam, fulano, tu tá tomando teu medicamento? Tu tá te tratando?
tá? Quem sabe vamos remarcar a consulta, porque é muito comum do pessoal parar o tratamento e aí quem sofre em geral são quem tá em volta, né? Bom, a depressão ela se caracteriza por uma tristeza um pouco mais profunda, um desânimo, uma falta de vontade de viver e muitas vezes a perda da alegria com coisas que antes lhe faziam bem. Dentro da bipolaridade, quais são as principais características? É uma mudança repentina de humor? É aquela coisa do fragmentado daquele filme que a pessoa tem várias personalidades? E pode ser mais do que duas? Sim. Não, assim, no transtorno bipolar, quando a pessoa está deprimida, ela fica também com uma tristeza profunda, né? O que a gente vê, as depressões bipolares, elas tendem a ser mais graves. As pessoas tentam mais o suicídio durante a depressão bipolar, as pessoas ficam mais lentificadas, às vezes, na depressão bipolar. A mudança de humor é muito repentina, o indivíduo estava bem de uma hora para outra, afunda. Às vezes, no transtorno bipolar, a gente não tem um estressor, né? Que na depressão comum, a gente, em geral, poxa, aconteceu uma coisa no trabalho, aconteceu coisa na família, no relacionamento, a pessoa deprime. No bipolar, às vezes, está tudo ok. Às vezes, uma noite mal dormida, deixou de tomar o remédio um dia, entra em crise de depressão. Então, é um pouco diferente, até por isso que o tratamento ele acaba sendo diferente. E lembrar também que sintomas psicóticos, que às vezes a gente fala em esquizofrenia, lembra que eu já falei em alguns outros programas sobre a questão de achar que está sendo perseguido, de ver coisa, a gente também tem mais dentro do transtorno bipolar. Então, sempre que uma pessoa está deprimida com sintomas psicóticos, esses, tem que pensar que essa pessoa não possa ser realmente uma bipolar. Mas também não é fácil, né, doutor, convencer uma pessoa. Daqui a pouco os que já estão em tratamento, ou já fizeram, deixaram, né, daqui a pouco voltam com um pouco mais de facilidade, né, ou não, enfim. Mas para quem não tem ainda, quem não foi diagnosticado ou apenas apresenta esses sintomas e acha, foi só um dia que não foi legal, aí o outro dia também não foi legal, e quando vê, às vezes é complicado, né, de convencer a pessoa de que ela precisa buscar uma consulta, né, para diagnosticar. Com certeza. O indivíduo com transtorno bipolar, ele tem uma dificuldade imensa de aceitar o diagnóstico, né? Então, e lembrar, em termos de proporção, assim, depressão normal, em torno de 10% da população hoje está deprimida, tá? Pesquisas Brasil, assim, né? 1 a cada 10. E transtorno bipolar vai, assim, de 2 a cada 100 pessoas. Então, é um transtorno menos comum, tá? Mas tem que estar sempre atento, porque a apresentação da depressão é igual e cabe ao clínico, cabe ao psiquiatra, cabe ao psicólogo estar reconhecendo esses sinais para logo encaminhar para um tratamento especializado. Tá bom. Doutor Moreno, obrigado pela presença aqui. Uma boa semana. Obrigado, então, a todos. Abraço. Valeu, doutor médico Rafael Moreno, que participa